Então, começando a gravação, gente, com o consumidor, pessoa física, com pessoa física, a gente consegue fazer um estudo um pouco mais personalizado, né? Então, por exemplo, é importante a gente selecionar jingles, é importante a gente selecionar cores, é importante a gente selecionar uma série de fatores, porque o que vai acontecer? A lógica é, conhecendo bem o cliente, fazendo o produto certo para o cliente certo, a gente tem maiores chances de fazer com que a coisa vingue, né? Então, você tem mais esforço no sentido de você fazer pesquisas de mercado. Você tem que fazer mais pesquisas com mais frequência, porque o público muda mais, tá? Existe uma outra modalidade de venda que é, na verdade, a que eu acredito que vocês vão lidar com maior frequência, que é análise de mercado organizacional. O que é o mercado organizacional? É quando você vende de empresa para empresa. Tá? Esse segmento que você vende de empresa para empresa é um segmento que você vai ter muito trabalho na preparação da venda, tá? Mas depois que você conseguir fechar essa venda, que você estabeleceu uma relação de parceria, você acaba ganhando muito mais recurso. Você vende maiores volumes. Peraí, deixa eu procurar aqui. Você acaba criando uma relação de longo prazo, porque é tão difícil você conseguir vender para uma empresa, você tem que atender a tantos padrões técnicos, tem que atender a tantos critérios, que uma vez que você é selecionado, você é sempre selecionado, né? Então, é muito interessante. É muito, muito, muito interessante você estabelecer contatos e estabelecer negócios com esse segmento. E por que é interessante para vocês? Porque, bom, provavelmente, tá? Vocês todos irão trabalhar, na verdade, não vendendo diretamente para o público final. Eu acredito que vocês todos, depois da graduação, vão se especializar no atendimento da pessoa jurídica. Então, por exemplo, o Lucas vai se formar em sistemas, o Léo, o Igor, Diego, né, vocês quatro vão se formar em área de sistemas e vocês estarão aptos e preparados para trabalhar com organizações, né? Vocês poderão trabalhar com pessoa física normal? Poderão. Só que possivelmente, por exemplo, o Léo vai ser contratado por uma empresa para fazer programação para uma empresa, o Diego vai ser contratado para cuidar da base de dados de um banco. Vocês irão estabelecer contratos com outros perfis de consumidor que fazem o que a gente chama de compra organizacional, tá? Uma compra organizacional é uma compra que tem maiores etapas, né? Então, por exemplo, é todo mundo que consegue vender para o governo? Gente, não é, tá? O que você precisa fazer para conseguir vender, por exemplo, para um governo? Você precisa garantir que você tem condições de entregar o produto, tá? Você vai, por exemplo, verificar se você tem dinheiro em caixa, se os sócios têm capital social para conseguirem fornecer o produto para o governo até o governo pagar. Então, você precisa de muito mais, na verdade, de muito mais preparo para você conseguir vender para um governo. Porque o governo quer diminuir a probabilidade de você não entregar. O que acontece com alguma frequência? Né? Quando o processo seletivo ele é feito de uma forma menos cuidadosa, com alguma frequência vai acontecer de, no meio do caminho, a empresa desistir. Um exemplo besta, tá? Nós temos ali no campus Monte Carmelo, né? Então, o primeiro andar é ali onde tem a Tia Lu. No segundo andar, tem as salas de aula. Estou falando do bloco A, tá? Aquele bloco mais antiguinho. Daí, no terceiro andar, você tem a sala dos professores. Então, da sala dos professores, aí vamos imaginar. Aqui está o bloco. Daqui para cá,
tinha várias salas já finalizadas, e daqui para lá tinha várias salas fechadas, sem finalização. Vocês lembram disso? Que tinha um lado atrás do elevador que tinha um monte de sala que ainda estava com reboco. Vocês lembram disso? Bom, o que aconteceu? Aquele conjunto de salas do elevador para trás, eles acabaram não sendo finalizados porque houve claramente problemas licitatórios. A empresa selecionada, na verdade, ela não tinha condições efetivas de entregar aquilo que ela foi contratada para fazer. Então, no meio do negócio, a empresa simplesmente desistiu. Então, assim como acontece com governos e acontece com franquias, não é todo mundo que consegue vender para grandes volumes organizacionais, porque você precisa de maiores especificidades, tá? Eu estou procurando aqui um vídeo que eu achei super interessante, que eu vi um pouquinho aqui. Ó, deixa eu mostrar para vocês um videozinho. Peraí. Ó, vou mostrar para vocês um vídeo rapidinho falando sobre esfirra de queijo, tá? Para vocês terem uma noção de como funciona e qual é o tamanho da operação e por que não é toda empresa que dá conta de fazer isso. Espera aí. Bom, pessoal, voltando. Daí, você para e pensa. O tamanho da operação para você conseguir vender para uma empresa deste tamanho, tá? O pessoal do Habib's é um caso específico, porque eles encheram um pouco o saco de comprar de fornecedores normais, então eles simplesmente têm fazendas, têm pomares, eles mesmos produzem praticamente tudo aquilo que eles usam, tá? Então, por exemplo, o leite que eles usam para fazer o sorvete vem do laticínio deles, a farinha que eles usam para fazer o pãozinho deles e as esfirras também vem de beneficiadora deles. Então, eles cansaram um pouco desse processo de você levantar pesquisadores, fornecedores externos. Mas o caso deles é uma exceção. O mercado organizacional, no geral, prefere terceirizar a compra de tudo aquilo que não for essencial, né? O que significa isso? Significa que ao invés de a empresa contratar, por exemplo, serviço de vigilância, serviço de faxina, serviço administrativo, as empresas estão procurando subcontratar, né? E isso também vale para vocês. Em muitas situações, ao invés das empresas contratarem todos os profissionais, as empresas procurarão a terceirização de processos. Então, vamos supor que o Igor se especialize em segurança de redes, tá? É uma área super demandada, porém, somente empresas muito grandes contratam em full time alguém que faça só isso, né? Então, é muito provável que o Igor, caso ele se especialize em segurança de redes, que ele tenha uma empresa e ele forneça serviços para os contratantes. Então, vamos supor, por exemplo, que o Leonardo lance uma loja online de venda de camisas de time de futebol. Então, o Léo não vai contratar o Igor com carteira assinada para estar lá o tempo todo. Ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Ele vai estabelecer um projeto com começo, meio e fim, e vai contratar o Igor para fazer essa função. Isso é o que a gente chama de business to business. O que é isso? É quando você é uma empresa e você compra processos ou produtos de uma outra empresa, tá? Isso vai acontecer com vocês todos, porque vocês, depois de formados, possivelmente irão trabalhar como freelancers, tá? Vocês já ouviram falar de um processo que se chama pejotização? Deixa eu procurar. Já tinha ouvido alguma coisa? Bom, o Zé já ouviu falar, o Lucas não. O que é a pejotização? Pejotização é um termo, né,
popular que justifica o seguinte. Quando vocês vão se formar, vocês vão ter geralmente 2 caminhos profissionais. Ou vocês vão ser funcionários de alguém, ou vocês serão profissionais autônomos, tá? Quando você é um profissional autônomo, ou você cria uma empresa, e aí você cria o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ou PJ, ou caso você seja um profissional liberal que ganha até 60 mil por ano, ou seja, 5 mil reais por mês, você pode se tornar também um MEI, que é o micro e pequeno empreendedor. Tá? Qual que é a questão? A questão é a seguinte. As empresas atualmente estão procurando contratar menos gente, porque as empresas não querem ter responsabilidade trabalhista com o profissional contratado. Então, por isso, está ficando cada vez mais comum que as empresas façam parcerias, entre aspas, com profissionais. Então, por exemplo, uma empresa contrata o Diego para executar alguma determinada função, essa função vai ter começo, meio e fim, né? E vai ser estabelecida uma parceria entre as duas organizações, a contratante e a empresa do Diego, por exemplo, a Diego Company, tá? Isso é legal? Bom, se for um projeto de começo, meio e fim, sim, pode ser legal. O que pode não ser legal? O que pode não ser legal por exemplo, a empresa te contratar como funcionário, cobrar que você bata ponto, cobrar uma série de coisas, sendo que você não tem carteira assinada. Então, tem empresas que, para economizar, elas não contratam profissionais, mas fazem de conta que é business to business ou B2B, né? E aí dá rolo depois na justiça trabalhista, todo o resto, tá? Agora, é ruim você ser uma empresa que fornece emprego para uma outra empresa? Não é, tá? Qual que é o senão? Pode acontecer a comoditização. Bom, vocês já ouviram falar nesse termo comoditização? Nenhum de vocês, nada? Bom, então vamos lá. Eu vou dar um exemplo para vocês que talvez vocês já tenham vivenciado, tá? Vamos supor que vocês sejam contratados, deixa eu pesquisar aqui um negócio para... Vamos supor que vocês sejam contratados para executar uma determinada função, tá? E aí, vocês estão fazendo o melhor de vocês estão se empenhando, vocês estão batalhando, né? Só que vocês foram contratados, por exemplo, como estagiários. O que é imaginado? Que se você está fazendo um bom serviço como estagiário, depois o contratante vai regularizar a sua contratação, não é? Então, ele vai, ao invés de te manter como estagiário, a pessoa vai te contratar como profissional efetivo. Mas o que muitas empresas fazem? Elas vivem à base de estagiário. Ao invés de contratar um profissional, contratam vários estagiários, imaginando que o estagiário vai suprir o trabalho do profissional. Isso é um problema? Isso é um erro? Sim, isso é um baita problema e sim, isso é um baita erro, né? Por quê? Primeiro, que quando o profissional sabe que ele não vai ficar na empresa, que ele não, enfim, que ele não tem chances de crescimento lá, ele não vai entregar tudo aquilo que ele gostaria de entregar. Talvez ele não se empenhe tanto, né? Então, esse é um ponto negativo. A pessoa pode não se sentir, entre aspas, motivada a entregar o seu melhor, né? E segundo, que esse tipo de situação é uma economia porca, né? A empresa se expõe, né, por exemplo, a levar um processo a uma série de coisas porque legalmente você não pode fazer isso. Existem funções que não é estagiário que faz, existem situações que é a empresa que faz. Quando você trabalha com pessoa jurídica, há a chance de você tratar pessoas diferentes de iguais formas. E isso é ruim? Isso é. Né? Então, vamos supor, por exemplo, que vocês estejam no governo e vocês queiram comprar, por exemplo, deixa eu pensar alguma coisa. Vocês estejam no governo,
vocês estão abrindo um edital e vocês estão querendo comprar maionese nesse edital. Na opinião de vocês, qual é a melhor marca de maionese do país? Alguma sugestão? Zé Carlos disse Hellmann's. Não queria falar, mas eu também prefiro essa. E vocês, meninos? Vocês têm alguma outra ideia de alguma outra marca? Bom, por Tem enquanto, Heinz também. a Heinz também é boa, né? Então vamos, ó, e assim, gente, o gosto dessas maioneses, tanto a Heinz quanto a da Hellmann's, eles têm um gosto diferente, tá? É diferente de outras marcas de maionese, a gente sente a diferença no paladar, né? Mas, quando você está fazendo processos de contratação de empresa para empresa, você descreve as características do produto. Então, maionese com tantos por cento de gordura, pacotes com, por exemplo, 500 gramas, validade assim, assado, não sei o quê. Você está dando critérios objetivos, mas não critérios qualitativos. Critério qualitativo diz respeito à qualidade ou sabor. Critérios objetivos, composição química, peso, tamanho de embalagem, né? Quando você contrata dessa forma, analisando exclusivamente característica técnica, você acaba, basicamente, estimulando, muitas vezes, o consumo ou a produção de produtos que façam o mínimo, tá? É o que a gente chama de comoditização, é quando não faz diferença. Você pode ser o melhor profissional do mercado, você pode oferecer o melhor produto, mas em algum mercado, em determinado mercado, tanto faz contratar você ou contratar outra pessoa, desde que você atenha-se ao padrão mínimo de contratação. Então, por exemplo, eu sou administradora, já comentei isso com vocês. Existem administradores e administradores, né? Tem administradores bons e administradores ruins. Só que, quando as empresas estão abrindo, né, processo seletivo, né, elas pedem, por exemplo, graduação em administração, né? Então, todo mundo pode se candidatar, né? Só que é óbvio que a gente sabe que existem pessoas e pessoas. Tem empresas, né, e tem cargos, por exemplo, que basta você atingir um mínimo, e geralmente o critério é preço, é graduação e preço pedido para que a pessoa seja contratada. A parte chata é que isso corre às margens. O que eu estou querendo dizer com isso? Significa dizer que as empresas, para que elas possam melhorar, ou mesmo vocês, para que vocês possam se capacitar, para que vocês possam se tornar profissionais melhores, vocês precisam, tá, de bala na agulha. Então, ou seja, vocês estão aqui se formando, né? Então, significa dizer que o mínimo necessário para vocês prestarem o concurso ou para vocês arrumarem vagas de trabalho, vocês possuem. Mas vocês precisam de dinheiro. Para quê? Para fazer inglês, vocês precisam de dinheiro para fazer um curso, vocês precisam de dinheiro para se especializar na área de vocês. E quando vocês recebem o mínimo, você não tem gordura para queimar, ou seja, você não tem dinheiro para fazer nada que não seja sobrevivência. Então, o mercado comoditizado, ou seja, o mercado que contrata só por característica técnica, tende a ter baixas taxas de inovação e também de criatividade, porque para você ser inovador e para você ser criativo, você tem que ter dinheiro para gastar, para comprar e consumir coisas maiores e coisas melhores. Tá tudo bem até aqui, gente? Vou dar um exemplo esquisitíssimo da área do Zé Carlos, tá? O Zé Carlos é engenheiro. E existe um equipamento chamado teodolito, né? Então, vamos lá. O que é um teodolito? Um teodolito é um equipamento que o pessoal usa para fazer medições. Então, vira e mexe, já deve ter acontecido com vocês, de vocês estarem viajando e tem um rapazinho com tipo essa câmerazinha fotográfica. Então, várias vezes eu já achei que isso aí era negócio de tomar multa, e não era, né? É um teodolito que, na verdade, nos ajuda a fazer medições específicas, tá? É um equipamento muito caro. Vamos descobrir quanto custa um teodolito.
Ó, 5.440, 6.219, ou seja, não é um produto barato, né? Por isso, é muito comum que as pessoas aluguem esse equipamento para fazer grandes medições, grandes coisas, né? O que acontece? Muitas pessoas, né, que não são engenheiras, elas compram o teodolito e elas fazem medição cobrando menos do que os engenheiros cobrariam, né? Isso é ruim? No longo prazo é, porque equipamentos mudam, tecnologias mudam. A pessoa cobra baratinho fazendo medição, ela vai conseguir dinheiro? Ela até vai. Mas, quando ela precisar comprar um novo teodolito, ou quando ela precisar de alguma coisa a mais, ela dificilmente terá reservas. Tá? Então, a capacidade de inovação, a reserva que você precisa fazer para aprender é prejudicada. E também tem um detalhe 2, né? Quando você trata com o mercado comoditizado, acontece isso aqui. Vocês estão vendo aqui kit festa? Então, ó, tem aqui docinhos, tem aqui bolo, tem aqui salgadinho. Olha só, 1 quilo de bolo, 30 brigadeiros, 50 salgados, R$ 90. Né? Então, aqui tem muitas coisas gostosas, né? Agora, vocês veem algum problema nisso? Então, tem aqui de R$ 80, tem de 110, tem de 60, tem de 80. Vocês veem algum problema em comprar salgadinhos, docinhos dessa forma? Particularmente, eu não, tá? Eu gosto muito de salgadinhos, eu adoro salgadinhos, bolinhos, essas coisas. O único senão é que quando você atua nesse segmento, que é por preço, né? Ou seja, você não tem diferenciais, as pessoas não te conhecem, você não tem marca, muitas vezes você não faz nem o suficiente para cobrir o custo de fabricação. Vocês acham mesmo que brigadeiros, bolo, salgadinho, tudo isso frito, assado, bonitinho, custaria só R$ 80, gente? Então, qual é a grande chance? A grande chance é que essas empresárias, elas estejam tendo prejuízo. Elas não estão conseguindo calcular preço. Com isso, é o clássico, a pessoa está pagando para trabalhar, né? Então, a gente evita comoditização como? A gente evita esse processo de comoditização basicamente criando uma marca própria. A gente evita se tornar uma pessoa igual a qualquer outra, tendo diferenciais. Se a gente não tem diferenciais, a gente se iguala a todo o resto, tá? E isso não é uma coisa boa. O ponto central da conversa de hoje, gente, dentro desse segmento de compras organizacionais, é um processo que é mais difícil você vender, porque as empresas tendem a ser mais técnicas, né? Elas vão se ater mais a aspectos de, por exemplo, tempo de experiência, qualidade do produto, especificidade de serviço. Mas, mesmo nesse segmento, tá, é importante que vocês criem diferenciais para que vocês possam conseguir maiores valores e com isso vocês se livrem desse processo de comoditização que é muito ruim, tá? Vou mostrar para vocês um videozinho falando a respeito. Vou pausar aqui, né? Um segundinho. Pessoal, agora pensando de forma objetiva quanto a esse videozinho que a gente assistiu. Basicamente, ele ficou 4 minutos falando sobre a importância de você humanizar as relações e falando também, inclusive, sobre a vontade. Vamos lá, pensando de uma forma mais objetiva. É importante você humanizar relações? Até. Agora, esse é um problema que você não consegue resolver de uma forma muito simples quando a gente está falando de compras no mercado organizacional. No mercado organizacional, você não tem muito espaço, a não ser que você desenvolva uma relação de longuíssimo prazo, tá? O que é cobrado de você, geralmente, é competência técnica, não exatamente mais contato, menos contato, mais atenção, menos atenção,
né? Então, é uma outra parada. Segunda coisa, essa questão de você investir, ter qualidade, esse ânimo todo, não estou dizendo que seja importante, tá? Mas tão importante quanto a mera humanização de processos, né? Caso você consiga, o que é uma possibilidade pequena no caso de uma compra organizacional, vocês precisam de diferenciais. Sem diferencial, gente, não adianta. Não faz diferença contratar o Igor ou o Léo ou o Lucas. Não faz diferença. Se a gente não criar elementos diferenciais, tudo acaba, tá? Agora, por que é interessante vocês procurarem se diferenciar desde já? Primeiro, porque o mercado organizacional contrata especialidade. Para contratar para funções básicas, para funções simples, qualquer profissional vai servir, desde que ele tenha características básicas, né? Agora, para que vocês consigam ganhar mais dinheiro, ter mais reserva, vocês precisam criar especialidades, tá? Então, meninos, ó, a gente está aqui em um grupo de 6 pessoas comprando comigo. Eu sei que vocês estão em diferentes estágios da graduação. O Zé está com o pé na porta, o Diego, o Léo, o Igor e o Lucas estão em diferentes momentos. Mas, com pandemia, sem pandemia, vocês precisam procurar criar diferenciais, tá? Uma das formas de vocês criarem diferenciais, tá? Participar de eventos, conhecer gente e participem, por exemplo, de cursos de férias, tá? Todas as universidades estaduais, federais, elas oferecem cursos de férias que são legais, porque vocês têm a chance de conhecer e conviver com pessoas diferentes. No futuro, isso pode ser útil, tá? Agora, é interessante vocês entrarem de cabeça no mercado organizacional? Primeiro, porque você vai ter um número menor de compradores. Isso é ruim? Em termos. É ruim porque se você tiver só um cliente, você vai ter problema se esse cliente for lá fora, né? Mas agora, se você tiver uma carteira de clientes que você ganhe taxas proporcionais de cada um, então você passa a ter, na verdade, mais ovos esparramados em mais cestas. Então, é até melhor, você consegue gerenciar. Digamos que você tenha 5 ou 6 grandes clientes, né? Você tem um número menor de clientes e, por isso mesmo, você consegue se dedicar mais a cada um deles, tá? E qual é a grande vantagem disso? No mercado organizacional, menos compradores comprando maiores volumes. Segunda coisa, com menos clientes, e você tendo uma relação bem sucedida, você estreita o relacionamento, tá? Você primeiro passa por uma etapa de uma compra absolutamente fria, de um processo muito técnico, para com o passar do tempo, tudo dando certo, você realmente estabelece uma parceria, você consegue estabelecer uma relação de longo prazo, tá? Uma outra coisa, você vai ter diversas influências. Ou seja, você vai ter que investir bastante tempo, por exemplo, fechando contratos, mostrando portfólios, você vai ter que fazer um monte de visita não remunerada, vai ter que fazer uma série de coisas até você fechar o contrato. Depois que você estabeleceu o contrato com uma empresa, tudo flui muito melhor, porque é tão difícil você fechar um contrato de venda que você não vai querer sair dela. Tá? Você já fez todos os testes, você já verificou tudo, então você tende, né, a ficar com esse fornecedor mesmo, tá? E uma coisa que é o mais interessante, a sua escolha, ela não é afetada por mudanças de preços. Ou seja, uma vez que a empresa te escolheu por características técnicas e por competência, ainda que você aumente um pouco o valor, ainda que você tenha problemas aí de importação, ainda que você tenha problemas XYZ, você vai continuar vendendo o mesmo tanto. Tá? Você não vai ser tão afetado assim por crises econômicas. Basicamente porque já está estabelecendo um contrato com um padrão mínimo de atendimento. Tá? Então, você acaba ficando menos afetado por isso. Então, é um segmento que vale a pena investir? Vale.
tá? Principalmente para o segmento no qual vocês irão atuar, no final das contas, depois de graduados, tá? Outra coisa que é interessante mostrar a vocês, peraí. Cadê? Aqui. Achei, deixa eu compartilhar com vocês a telinha. Para que vocês tenham maiores chances de vocês entrarem no mercado organizacional, então, primeiro, é importante que vocês entendam que o processo de tomada de decisão dentro de uma empresa, ele é mais estruturado, né, mais técnico, mais profissional, né? É diferente de você vender um carro para uma pessoa física, é diferente de você vender um carro para mim, por exemplo. Quando você vai vender um carro, aliás, vai vender uma frota de carros, por exemplo, para a Ambev, você vai ter engenheiros mecânicos, você vai ter o povo das finanças, você vai ter toda uma equipe ali verificando as características dos diferentes carros do mercado, para daí fechar relações de parceria, né? De compra e manutenção de veículos. Então, geralmente, você vai ter um número bem maior de etapas, um número bem maior de envolvidos, tá? Precisamente pelas compras organizacionais serem mais profissionalizadas, o comprador de uma empresa, ele geralmente é um profissional da área. Então, por exemplo, caso vocês forem ingressar numa carreira mais convencional, é muito comum que compradores de empresas ganhem mais. Tá? Então, por exemplo, eu trabalhei, exemplos próprios não são bons exemplos, mas enfim. Durante alguns anos eu trabalhei numa subsidiária da Petrobras. Eu era estagiária no setor de compras e contratação. Então, o comprador dessa filial, ele ganhava mais do que os outros profissionais da Petrobras, no caso ali naquele local, basicamente porque se acredita que o profissional que é mais bem remunerado está menos propenso a cometer desvios, né? Isso. E também o fato dele ter que ter, além de uma grande capacidade de negociação, ele também vai precisar ter um contato muito bom com os fornecedores, né? Então, são habilidades aí muito valorizadas pelo mercado. Então, quando você está entrando numa compra com uma organização, geralmente o seu comprador é alguém que é mais experiente e mais técnico. E tem mais vantagens quem consegue construir marcas. Né? É mais fácil você conseguir estabelecer uma relação profissional produtiva quando você consegue ter uma marca pessoal. Uma marca pessoal significa que você tem uma reputação de fazer alguma coisa muito bem, tá? Você tem alguma coisa que te diferencia dos outros, né? Então, não é só, por exemplo, o Igor que é programador, o Igor que é o programador, que é o cara super bom, que entende de fazer XYZ, né? Não é só contratar o funcionário Leonardo, é contratar o Leonardo, o cara que entende tudo de web design, o cara que entende tudo, por exemplo, de problemas de um determinado software. Então, uma das formas que vocês têm de conseguir maior destaque dentro desse mercado de empresa em empresa é estabelecer marcas e também investir nos diferentes estágios do processo de compra, né? Então, não sei se vocês já viram, você chega no médico, sempre vai ter alguém sentado ali na sala de espera, algum representante de uma farmacêutica com uma maletinha para mostrar para esse médico alguns produtos, né? Esses representantes de venda visitam os médicos, dão amostra, as farmacêuticas patrocinam eventos, fazem aí uma série de coisas para fazer com que médicos recomendem os produtos de determinada empresa farmacêutica, tá? Então, ela gasta uma nota com isso tudo. Inclusive, por exemplo, tem empresas que patrocinam médicos em congressos, que patrocinam premiações, que patrocinam pesquisas. Por que o pessoal faz isso tudo? Basicamente, tentando influenciar decisores, né? Porque, por exemplo, você pode comprar a Novalgina ou você pode comprar dipirona sódica. É tudo a mesma coisa. Novalgina é o nome técnico do produto.
Para você convencer um hospital ou um determinado órgão do governo que o seu produto é melhor do que os outros, basicamente como? Você fazendo todo um trabalho de prospecção de clientes, você buscar cativar essas pessoas, tá? Você tentar mostrar de algumas formas as vantagens de você comprar de uma empresa e não de outra, tá? Então, como lembrete, tá? Dessa nossa conversa de hoje, eu gostaria que vocês se atentassem principalmente, gente, principalmente mesmo, a toda essa estrutura, tá? Vocês irão atuar em um segmento que vocês muito facilmente cairão no risco de serem uma mão de obra qualificada, bem paga, mais comoditizada. Então, por isso é importante que vocês, primeiro, entendam como funciona, no final das contas, um processo de compra organizacional. Tem que ter em mente que são mais pessoas, um processo mais técnico, você vai precisar, na verdade, de mais especialidade mesmo para vender para essas pessoas. E segundo, com o passar dos anos, você precisa se preocupar tanto com a qualidade do relacionamento com esse número menor de consumidores, quanto você vai ter que se preocupar com construção de reputação. Né? Então, vocês precisarão futuramente de referências, precisarão serem conhecidos por algo, né? E, preferencialmente, que sejam conhecidos por algo que vocês façam de melhor. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tudo certo? Alguma dúvida, algum problema? Beleza. Belezura. Meninos, eu vou ter que sair, porque eu tenho aquela reunião que eu havia comentado com vocês. Meninos, muito obrigada, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, algum problema, por favor, me procurem. Bom, é isso, gente. Então, se cuidem, tá? Tchau, tchau, pessoal. Beijo, beijo, até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Obrigado. Tchau, gente.